Eu sei que você entrou nesse vídeo para aprender medicina sem nem tocar em um livro. E hoje, no episódio 12 da segunda temporada de Dr. House, nós vamos falar sobre a síndrome de Melas. Essa síndrome ela aparece nesse episódio chamado Distrações, que foi ao ar em 2006. Então, nesse episódio, conhecemos Adam, um adolescente que sofreu um acidente grave de moto e teve queimaduras de 3º grau em 40% do corpo. Mas o que chama a atenção da equipe médica não são só as queimaduras. Adam começa a apresentar sintomas muito estranhos, como taquicardia, que é o coração disparando, alucinações, que é a pessoa quando fica vendo e ouvindo coisas que não existem, e também convulsões. Esses sintomas eles não combinam apenas com trauma. Então, a partir disso, o mistério começou. O problema é que, por causa das queimaduras, muitos exames comuns não podem ser feitos. Isso limita muito a investigação da equipe, e as hipóteses levantadas incluíram infecção, reação a medicamentos e doenças neurológicas pré-existentes. Nada batia com muita precisão até que Dr. House entrou em cena com uma hipótese inesperada. Depois de muita análise, ele chegou à resposta de que o paciente poderia ter a síndrome de Melas, que é uma doença genética rara que afeta as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. E sim, pode causar exatamente os sintomas que Adam estava tendo: confusão mental, convulsões, alteração nos batimentos cardíacos e até sintomas que imitam um AVC. Mas vamos por partes. O que é a síndrome de Melas? Melas é a sigla em inglês para Mitochondrial Encephalopathy Lactic Acidosis Stroke-like Episode. Então seria mais ou menos o seguinte: doença do cérebro e dos músculos pelo acúmulo de ácido lático em episódios parecidos com AVC. Ou seja, é uma doença mitocondrial que afeta o cérebro, os músculos e causa episódios neurológicos agudos parecidos com derrames. Os principais sintomas da Melas incluem convulsões, confusão mental, fraqueza de um lado do corpo, o que a gente chama na medicina como hemiparesia, perda de visão, dores de cabeça fortes, baixa estatura, perda auditiva, fraqueza muscular e cansaço fácil. Esses, entre aspas, mini AVCs aparecem e somem de forma diferente dos derrames comuns. Eles não seguem o padrão dos vasos do cérebro e às vezes até mudam de lugar nos exames de imagem. Então, essa característica já é uma característica que você tem que ter em consideração, porque é o seguinte: o AVC ele não vai mudar no exame de imagem. Agora, essa Melas, ela vai mudar. Então, a causa tem uma mutação no DNA mitocondrial, que a gente herda exclusivamente da nossa mãe. Essa mutação atrapalha o funcionamento das mitocôndrias, que são essenciais para produzir energia nas células. E como o cérebro e os músculos precisam de muita energia, eles são então os órgãos mais afetados. Lá na ressonância magnética, as lesões cerebrais não respeitam os territórios vasculares, o que já dá uma pista de por que não é um AVC. E também, se a gente fizer uma biópsia muscular, dá para ver alterações chamadas fibras vermelhas rasgadas, que são típicas de doenças mitocondriais. E tá passando aí na sua tela uma imagem disso. Infelizmente, essa síndrome não tem cura, mas tem tratamento para aliviar os sintomas e tentar prevenir novas crises. Algumas medidas importantes são o uso de L-arginina ou L-citrulina durante episódios agudos que ajudam na circulação cerebral, evitar medicamentos que agridem a mitocôndria, como ácido valproico usado em convulsões, mas também sendo perigoso aqui nessa síndrome, e um suporte nutricional e metabólico com acompanhamento multidisciplinar, com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, ou seja, todo mundo junto. Bom, o prognóstico é que o futuro da pessoa com Melas depende de cada caso. Algumas pessoas vivem por muitos anos com sintomas controlados, outras pessoas têm formas mais graves, com perdas progressivas de memória, fala e movimentos. Mas quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a qualidade de vida com o tratamento certo. E o que o episódio ensina, portanto? Esse episódio é um ótimo exemplo de como uma doença rara pode se esconder atrás de um trauma comum, como um acidente de moto. Mesmo com um quadro cheio de distrações, como o nome do episódio diz, House conseguiu ir além e pensar fora da caixa, identificando uma condição que muita gente nem conhece: a síndrome de Melas. E aí, você já tinha ouvido falar nessa síndrome? Já tinha assistido esse episódio? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos que explicam os bastidores médicos das séries, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Até daqui a 2 dias com o próximo caso médico da série Dr. House.